desde que a gente montou o Adote um Gatinho, que o número de pedidos de resgate são muito, muito altos, assim, todos os meses. Então eu comecei a me dar conta de que como é que a ONG, que é bem organizada, estruturada e tudo mais, não podia aceitar tantos resgates, e a Dalva podia aceitar todos os resgates que pediam. Então as pessoas pediam ajuda para ela e eu escutava assim, ah, leva para a Dalva tem espaço. A Dalva faz feirinha de doação, a Dalva consegue cuidar desses animais, leva para lá que ela tem sempre lugar. E eu achei estranho que ela tivesse lugar, sendo que se a gente como ONG não pudesse, né, abrigar todos esses animais. Então tinha alguma coisa aí que não fechava a conta, que era justamente como você resgata 100, 150 animais por mês em uma ONG e uma pessoa sozinha, sem renda fixa, consegue resgatar não só esse número, quanto mais gatos ainda, né? Então eu achei que ali tinha uma coisa errada. E aí eu fiz um primeiro telefonema para ela, né? Porque eu também não quis ir acusando nem nada, então eu fiz um telefonema para ela para dar uma sondada. Falei, Dalva, aqui é a Juliana do Adote um Gatinho, eu tenho percebido que todas as vezes que chegam pedidos de ajuda, de pedido de resgate para a gente na ONG, se a gente fala não, alguém fala, ah, olha, lá na Dalva tem lugar, leva para Dalva, telefone tal, endereço tal, teu endereço está aberto, teu telefone está aberto, coisas que a gente toma cuidado para não ter, porque justamente muito abandono na porta. Como é que você faz para cuidar desses animais todos? E ela falou, ah, eu tenho um sítio no Paraná e então eu levo esses animais para lá. Eu falei, mas como é que você consegue levar tantos animais para o Paraná e manter eles lá? Porque os nossos a gente resgata, cuida, né? Faz todo o processo de castra, vacina, deixa o gatinho em ordem de novo para poder ser doado. Como é que você faz isso? Se eles vão para o sítio, eles vão sem castrar? Como é que faz? Não, eu tenho um esquema lá, os veterinários castram e tudo mais. Eu falei, e o que eles comem? Como é que você faz para manter tantos animais se você não doa eles? Ah, eu tenho uma pensão boa e eu também faço sabonete artesanal. E aí, a hora que ela falou isso, eu falei, não, não existe isso. Não tem como manter. Se ela recebe 150 animais por mês, vamos fazer uma média assim, como é que ela faz depois de um ano sem doar esses bichos? Falei, não, você vai me desculpar, mas essa tua conta não fecha, porque a gente na ONG vive, né, passando literalmente o pires, porque a gente não consegue fechar o mês, como é que você faz? Não, isso não é da sua conta, bibi. Eu falei, olha, eu não posso te falar o que você está fazendo de errado, eu não posso sair falando por aí o que você está fazendo de errado, mas eu vou dar um alerta para as pessoas, porque essa tua história não tem pé nem cabeça. Ah, faça como quiser, mas as pessoas me conhecem, blá, blá, blá. Ok. Peguei e escrevi um e-mail, isso foi mais ou menos julho de 2011. E botei esse e-mail na internet, esse e-mail zanzou aí, ficou rodando um tempo na internet com o conteúdo dessa minha conversa com ela. E quando as pessoas começaram a receber, a resposta foi meio a meio, do mesmo jeito que tinha quem falasse, pô, né, realmente tem alguma coisa errada aí, ficaram com a pulga atrás da orelha. Teve uma galera que falou, não, imagina, conheço a Dalva há 10 anos, conheço a Dalva há 15 anos, já levei muitos animais para ela. Ela cuida, ela leva lá para o Paraná. E aí eu comecei a perguntar, e você viu esse bicho depois? Você viu esse gato, esse cachorro no Paraná? Você recebe foto? Porque se eu dou um animal, depois eu falo, e aí, tudo bom? Como é que tá? Cadê a foto do bichinho? Como é que foi a adaptação dele? Que é assim que a gente faz um trabalho sério. Ah, não, nunca vi. Falei, então como é que você sabe que existe o sítio? Como é que você sabe que isso está acontecendo? Ah, não, mas eu confio nela, ela é muito boa, ela é uma alma muito boa, enfim. E assim foi. Então rolou uma comoção inicial e para variar as coisas foram perdendo um pouco, né, as pessoas perderam um pouco o interesse no assunto. Só que aí, uma pessoa que eu sempre ajudava, que tinha uma colônia de gatos muito grande aqui em São Paulo, e ela ajudava esses gatos, ela falou para mim, olha, eu tô com 16 gatinhos e eu acabei de resgatar, eles estavam passando fome, estavam na chuva, eu resgatei eles, pus numa caixa no meio da chuva, blá, blá, blá.
Você tem como receber? E a gente, para variar, trabalhando na lotação máxima da ONG, assim, tipo, todo mundo com a casa lotada, o abrigo com a casa lotada, a sede, quer dizer, gato saindo pelo ladrão, mas a gente sempre dá um jeito de encaixar. E eu falei para ela, eu falei, olha, não tenho como, né, se fosse 1 ou 2, eu falei, eu não tenho como receber 16 gatos agora, mas faz o seguinte, eu vou organizar aqui e as primeiras vagas que forem liberadas, eu passo elas para você. Tá bom. E confiei que ela fosse deixar os gatinhos, né, esperando as vagas. E aí ela me liga no dia seguinte e fala, ai Ju, olha, não precisa mais se preocupar com essas vagas, porque eu achei uma pessoa que aceitou ficar com eles. Falei, que pessoa? A Dalva. Falei, como assim? Você não sabe do e-mail que rolou assim, assado? Não, como assim? Aí ficou desesperada, começou a chorar e não sei o que, eu preciso pegar meus gatos de volta. Eu falei, pode deixar, eu vou ligar para ela. Liguei para a Dalva, isso tinha acontecido no intervalo de 24 horas. Liguei para a Dalva e falei, Dalva, sabe os 16 gatos que você pegou ontem da fulana? Sei. Falei, então, olha, apareceu vaga lá na ONG, eu vou ficar com eles. Mentira, não tinha vaga, era só para ver, né? Ah, eles acabaram de ir para o sítio no Paraná. Falei, não, eles não foram para o sítio no Paraná, porque ela trouxe os gatos para você às 5 horas da tarde de ontem. Nós estamos no telefone a 1 hora da tarde de hoje, quer dizer, né? Não deu 24 horas, quer dizer, você já arrumou transporte e os gatos já foram para o Paraná? Falei, eu sei que você está fazendo alguma coisa, eu só não sei o que é. Mas só o fato de você não me devolver esses gatos é porque tem coisa muito errada. Porque não sei o quê, bateu o telefone na minha cara. E aí começou aquele desespero. Como é que a gente pega esses 16 gatinhos de volta? E aí ligou Deus, o mundo e o parafuso para ela. Inclusive gente, assim, amigos dela ligaram, intercedendo, falando, devolve os gatos. E ela insistindo que não estava mais com os gatos, entendeu? Quer dizer, mesmo com as pessoas pedindo, ela disse que não podia devolver os gatos, obviamente, porque a gente depois já sabe o que aconteceu com eles. E aí ela falou que não ia devolver e tudo mais, e aí uma pessoa falou, olha, tem que investigar isso e vamos correr atrás, porque ela está fazendo alguma coisa muito errada e tudo mais. Aí eu falei, vamos, o que vocês sugerem? E aí eles sugeriram de contratar um detetive, que daí entra o Edson na história, né? E o Edson passou a fazer campana na porta da casa dela. Isso era comecinho de dezembro, mais ou menos, então ainda teve o problema de ser final de ano e tudo mais, então demorou um pouco mais para a coisa desenrolar e a gente descobrir realmente o que estava sendo feito, porque teve final de ano e ela tomou um pouco mais de cuidado, né? Porque ela já sabia que estava sendo observada. E aí, quando foi em janeiro, na primeira semana de janeiro, o Edson liga pra gente e diz que depois de 15 dias ali, 20 dias de tocaia, ele tinha conseguido as fotos e as provas que a gente estava procurando do que ela fazia com os gatos. E aí, para nossa surpresa, que a gente, né, eu pelo menos, ainda achei que a grande maldade que ela fazia era receber os gatos e eu achava que ela simplesmente juntava eles todos e abandonava em outro lugar, levava para um lixão, um terreno baldio, alguma coisa a mais. Nunca passou pela minha cabeça ou acredito que pela de ninguém. Acho que ninguém imaginava o tamanho da maldade que essa mulher fazia com esses bichos. Que daí a gente foi descobrir naquela noite, enquanto a gente abria os sacos de lixo, ia pegando, cada saco que a gente abria tinha mais ou menos 5, 6 gatinhos, todos assim, em idade de 3 a 1 ano de idade mais ou menos, com as agulhas no coração e em todo o corpo, né? Porque depois a gente soube que era assim que ela matava eles. Ela dava uma injeção e essa injeção não existe, não é como um anestésico, como a gente faz, né, como você vai fazer a eutanásia de um animal, você primeiro bota ele para dormir, para ele não sentir nada, e depois você aplica o que para o coração. Ela pulava a parte de anestesiar e fazia só a injeção de parar o coração. E esses gatinhos, uma coisa que
me doeu muito saber, e eu só fiquei sabendo isso depois, foi que quando os nossos gatinhos morrem, a gente precisa sacrificar, a gente, né, tá com eles na mesa e a gente faz carinho, e eles estão muito relaxados, né, porque eles já tomaram anestesia. E todos os gatinhos que a gente abriu no lixo aquele dia estavam todos contraídos e com sinais assim de dor extrema. E depois o legista da USP explicou pra gente que foi exatamente isso, que eles morreram com uma dor tão terrível que por isso que eles estavam contraídos e não relaxados quando você recebe essa anestesia, né? Eles não receberam anestesia. Então, assim, além de serem animais em perfeita saúde, em idade boa para adoção, gatinhos bonitos, tinha muito gatinho bonitinho que não tem problema, não teriam tido problemas para serem adotados. Todos eles foram sacrificados, assim, não é sacrificados, porque a palavra não é sacrificado, foram assassinados da pior maneira possível, que é receber essa injeção em que explode teu coração e você tenha uma dor inimaginável a ponto de você morrer todo contraído de tanta dor. Ela chegou a ameaçar você? Logo depois que teve o flagrante e ela foi prestar depoimento e tudo mais, não demorou muito para ela saber que o Adote um Gatinho estava envolvido nisso, né? Que foi a ONG que comandou e que ficou com os animais dela, porque durante a madrugada, quando os policiais entraram, ela já tinha ido para a delegacia, os policiais entraram para fazer uma busca. E aí acharam todos os remédios, acharam todo o método dela, como é que ela fazia e tudo mais, e acharam animais vivos ali dentro. Ainda tinha uma cachorra e se eu não me engano, acho que 12 ou 13 gatos. E precisava tirar aqueles gatos de lá, né? Então, a ONG foi designada como tutora desses animais. Então, para ela foi muito fácil saber que o Adote um Gatinho era a ONG envolvida e que eu tinha sido a cabeça da investigação. E aí, na época, ela tinha um namorado aí, um cara, sei lá, eu que ela morava junto e não sei o quê, e eu passei a receber ameaças de que se eu falasse com a imprensa e tudo mais, que as pessoas sabiam onde eu morava, que as pessoas sabiam onde era a ONG e tudo mais, e, enfim, que podia acontecer alguma coisa muito ruim comigo, se eu não ficasse quieta e tudo mais. E, infelizmente, na época, eu tinha medo, né? E aí eu realmente pus um pouco o pé no freio. Mas hoje eu vejo, assim, que realmente ela fez o que ela fez a vida inteira. Ela estava só jogando e usando dessa mente doentia dela até para me confundir. Você também me falou que aquela parte que você me falou que foi um preço muito alto, né, que você pagou. Foi uma grande coisa para prender essa mulher, mas que isso foi um preço muito alto emocionalmente. Que você ficou muito mal, você ficou deprimida, coincidentemente. Os gatos morreram. Eu acho que todo mundo que esteve naquela noite, no lugar, no dia do flagrante, eu acho que não só eu, como todo mundo que esteve lá, acabou presenciando uma coisa assim tão horrível de se ver, que eu acho que é difícil você simplesmente no dia seguinte, ou mesmo 10 dias depois, ou 15 dias depois, você falar, ok, vida normal, fiz minha parte, que bom que eu descobri e tudo mais, que bom que eu vi todo esse trabalho e agora ela não vai fazer mais. Foi uma coisa que, assim, ficou na cabeça de todo mundo e causou, assim, uma série de problemas emocionais para todo mundo. E para mim, principalmente, assim, eu fiquei relembrando aquela abertura dos sacos e enfileirando aqueles gatos e as agulhas. E depois veio aquela cena horrível que a gente ficou sabendo, que quando a gente viu as fotos do Edson, é que a gente pôde ver que a cachorrinha, que foi uma cena que chocou todo mundo e que apareceu em todos os lugares, que a cachorrinha que o Edson fotografou chegando com o lacinho rosa, com a gravatinha rosa,
era a mesma que a gente abriu e, entendeu? Quer dizer, a pessoa que levou essa cachorrinha teve o trabalho, ela acreditou tanto que essa cachorrinha tem uma segunda chance, que ela levou dar banho, né? Ela levou no pet shop e falou, deixa eu dar banho para entregar ela bonitinha, para ela ter chance de adoção. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, aquela foto, e aí a cachorrinha e a gravatinha e a seringa, né? E as marcas e enfim, aquilo tudo assim, aquilo eu destruí o meu emocional e eu acho que o de muita gente, porque você não esquece aquilo, você nunca mais esquece. Claro que a gente sabe que tem coisas horríveis por aí, mas aquela cena e assistir tudo aquilo e a frieza como tudo era feita, principalmente por ser quase uma, você vê, era um assassinato em série. Ela conseguia matar 20, 30 animais, colocar para fora da casa dela, o lixo levava embora e ela conseguia pegar mais 30 animais durante a semana para fazer isso semana após semana após semana e depois a gente ficar sabendo que essa mulher fazia isso há anos. Então, assim, causa um desgaste e danos profundos, acho que no emocional de todas as pessoas. Eu, particularmente, para mim, foi um ano, aquele ano começou muito mal por causa dessa história, e eu não sei se foi, entendeu? E depois eu estava com uma energia também tão pesada, eu tive perdas muito grandes naquele ano, os meus gatinhos também morreram. Então, para mim, assim, foi um ano que realmente eu preferia esquecer. Você, no depoimento dela, ela disse que ela fazia isso pensando que estava fazendo bem, que não sabia que era crime. Você acredita nisso? Quando eu li essa declaração dela, a gente escuta falar por aí, né, dos médicos que se consideram anjos da morte, enfermeiros e tal, em doentes terminais. Então, a pessoa realmente acredita que, enfim, ela está com um paciente terminal e ela acha que, poxa, essa pessoa está com dor, entendeu? Está miserável, vai viver o quê? Mais 2, 3 semanas, então vamos abreviar esse sofrimento. No caso da Dalva, essa teoria nem tem cabimento, porque ela não estava sacrificando animais doentes, né? Não é como quando a ONG recebe um gato que foi queimado, atropelado, que tomou uma machadada na cabeça, que alguém quebrou as quatro pernas deles e a gente vai lá, faz cirurgia, UTI, cuida, dá comida na seringa, passa a sonda para esse gatinho viver, porque nem a vida dele também é importante. Não é que ela pegou esses animais e falou, não, eu não vou me dar todo o trabalho de reabilitar esse animal. É melhor ele morrer porque, enfim, ele está com dor. Não tinha nenhum animal doente ali, nenhum. Não tinha, para você ter uma ideia, a coisa era tão sem noção que não tinha nenhum gato ali que fosse difícil doar. A gente que está nesse meio de proteção animal, é muito sabido e toda hora se fala nisso de quanto os gatinhos pretos são renegados na hora de doação, os tigrados, os brancos e pretos, e que as pessoas dão preferência mesmo na hora de adotar por gatinhos claros, amarelos, branquinhos, blá blá blá. Quase todas as fotos, se você vê as fotos, os gatinhos são todos branquinhos, aquela misturinha que a gente chama de cialata, que é um siamesinho com vira-lata. Tudo branquinho de olho azul. Tinha um ou outro gatinho tigrado, entendeu? Não eram gatos que, assim, que não estavam doentes, que seriam facilmente adotados. Era só levar numa feirinha. Quer dizer, nem esse trabalho ela se dava. Ela cobrava, se eu não me engano, entre 35 e 40 reais por gato. E eu não sei quanto... Eu acho que a Dalva achou aí um nicho muito fácil também de fazer dinheiro, né? Porque você pensa, você tem zero de... né? O custo dela, na verdade, era medicação, né? Que ela mesma fazia todo o serviço. Quer dizer, também entra aquela coisa, ela fazia mesmo todo o serviço? Porque vem coisas que eu passei a pensar depois que a gente descobriu isso tudo. A polícia encontrou remédios que você não pode encontrar, que você não pode comprar em qualquer lugar. Você precisa, né, de receitas, você precisa de uma permissão especial. Alguém treinou ela, muito mal treinado, por sinal, porque você vê, ela não conseguia acertar de primeiro, por isso que eles tinham múltiplas
lesões no corpo, porque ela teria que conseguir fazer de primeira, ela não conseguia. Então, assim, a Dalva foi treinada por alguém. A Dalva tinha ajuda de alguém para fazer isso. As pessoas dentro da casa dela, até hoje não responderam por absolutamente nada do que foi feito. Quer dizer, eu acho muito difícil que você viva dentro da casa com uma pessoa que faz isso e você não saiba de nada. Quer dizer, você não sabe o que está acontecendo na sua casa? Você quer dizer, a sua mulher, a sua mãe mata 50 animais por semana e bota no lixo e põe do lado de fora, mistura com o lixo da vizinhança e ninguém desconfiou, sabe? Então, assim, existe aí, com certeza, e isso ficou... O caso chocou tanto e já foi uma vitória tão grande você conseguir, né, uma condenação e depois uma prisão num caso contra esse, que ninguém nem quis se questionar mais nada. Vamos deixar assim que pelo menos está ganhando. Mas existe sim, a gente tem que questionar quem são as pessoas que estavam por trás da Dalva? Quem foi que ajudou ela a comprar os remédios? Quem ensinou ela a fazer esse tipo de eutanásia? Quem que ajudava ela a tirar os corpos de dentro da casa? Quer dizer, existe sim coisa por trás, isso tudo nunca foi falado. E eu tenho certeza que do jeito que teve a Dalva, tem muitas outras pessoas por aí, aqui em São Paulo, que fazem esse mesmo tipo de procedimento, que ainda, não que tenham se espelhado, mas que usam os animais para arrecadar dinheiro e simplesmente não dão satisfação nenhuma de onde estão esses animais depois. E todas essas pessoas que eu estou falando, elas têm ajuda de mais pessoas e essas pessoas nunca são perguntadas. Quem são essas pessoas? Qual foi a sensação quando você soube que ela foi presa? Que demorou anos, mas ela acabou na cadeia, né? Então, peraí. Quando o trabalho todo foi muito bem feito, né? Porque a gente pensava que ela ia ser, enfim, que ela ia fazer serviço comunitário, pagar 2 cestas básicas e ficar por isso mesmo. Então a condenação dela já foi uma vitória muito grande. Mas ela sempre deu risada, entendeu? Ela estava literalmente rindo na nossa cara. Olha só como eu sou fodona, entendeu? Eu tô condenada, mas dane-se, eu tô aqui. Ela deu entrevista, ela já era condenada, ela deu entrevista. Então, tipo assim, ela tava rindo na nossa cara como quem diz, ó, fiz mesmo e não tô nem aí. Então, saber que ela entrou num banco e foi reconhecida, me deu uma alegria, assim, que eu não sentia há muito tempo. Eu pensei, sabe, eu não posso dizer o que eu pensei aqui, mas me veio assim, falei, caramba, sabe? Ela foi reconhecida e a junção da coisa da pessoa que reconheceu ela falar, espera um pouquinho, entendeu? E ir lá chamar a polícia e tudo mais, e ela saiu humilhada, presa e tudo mais, me deu uma alegria muito grande. E eu acho que, assim, agora ela tem que ficar na cadeia o tempo suficiente para que ela passe pelo mesmo sofrimento que ela causou, não só por aqueles animais que eu e todo mundo mexemos no saco de lixo, mas todos os que ela fez antes e por todo o mal que ela fez para todos nós emocionalmente, que ninguém nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Agora que a gente sabe que ela está em regime semiaberto, como você se sentiu? Traída, né? Você se sente traída, porque você vai acreditar, entendeu? Você fala, pô, caramba, tá presa. Isso não adianta. E aí, qual é a mensagem que isso passa? Eu vou continuar fazendo coisa errada, porque ninguém fica preso, entendeu? E aí é o que eu falo, essas outras pessoas que usam os animais para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro, elas vão pensar o quê? Ah, você vê, se nem a Dalva ficou presa, vou eu ficar presa? Então, assim, é uma sensação de ser traída mesmo, de que, tipo, não adiantou nada. Quer dizer, esse mal todo que ela fez ficou por isso mesmo. Uma coisa que eu acho forte, que você falou também, é do seu sentimento por ela não ser inexistente. Né? Você acha que ela é uma não humana. É isso que
Isso. Vamos cutucar a mulher também, vai, que eu também agora... Não, pode falar, não tem problema. Não, eu acho que tem bastante material, Tem, né? bastante. Mas quer que eu fale? Eu falo isso. Você falar o que você sente em relação a ela. O que você sente em relação a ela? Esses anos todos, assim... é engraçado dessa história toda que a única vez que eu vi a Dalva na vida foi quando a polícia invadiu a casa dela e ela desceu as escadas, né? E eu vi ela de longe. É a única vez que eu vi a Dalva na minha vida. Então, assim, eu não nutri por ela nenhum sentimento, assim. Mas ao longo desses anos, eu passei a perceber, assim, que o ponto de loucura dela, e ela é tão fora de ser um ser humano bom, ou mesmo ruim, mas que tenta ser bom, eu acho que ela é assim, para mim ela é um nada, ela é uma coisa assim que, é uma coisa assim, ela é tão do mal que eu prefiro nem pensar nela, nunca.